O que muda investir no Brasil e no exterior? Você sabe, tem aptidão como CDI, Fed Funds? Você gosta desse tipo de assunto? Vamos desmistificar esse assunto? Fique aqui, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva nesse canal e propague para o maior número de pessoas que também têm interesse na internacionalização e sobre o mercado financeiro. Vem comigo. Muitos investidores vão conhecendo o Brasil como o centro do mundo no mercado financeiro. Quem são os investidores? Os próprios brasileiros. Eu vejo isso como uma imaturidade de finanças ou de investimentos. E aí, pessoal, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que as pessoas não sabem nada, mas eu também não tive educação financeira, eu me tornei ao decorrer da minha vida como profissional do mercado, mas eu não sabia nada sobre finanças e sobre investimentos, né? E sobre finanças pessoais também, que muitas pessoas acabam não sabendo. Mas quando eu falo nessa classificação e nessa falta de cultura que nós temos no Brasil, eu me incluo nisso, me incluo também grandes empresários, médicos que acabam atendendo e vendo que o que falta geralmente é essa base, mas que falta também maturidade ao decorrer do longo da vida, a gente perceber que o Brasil não é o centro do mundo, né? E assim, pessoal, muito longe disso acontecer no curto prazo. Mas para a gente continuar o papo, no Brasil existem diversas restrições de investimentos. O que é isso? Hoje nós temos bolsa, dólar real e CDI. Falando um pouquinho mais de CDI. E aí a gente vai desmistificar um pouco, assim, peço assim licença para falar com aqueles que estão vendo esse vídeo e são um pouco mais avançados, mas tem muita gente que também pensa que é avançado e quando vai conversar simplesmente com o gerente do banco dele acaba não sabendo também do assunto. Primeira coisa, CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Quando o âncora de um jornal qualquer aí vem a público e simplesmente fala a taxa Selic hoje é 14,25, que é a nossa Selic atual. Qual o recado que ele está passando para a população? Informativo sim, mas mais para o banco, que tem um comitê de política monetária que se reuniu para definir essa taxa básica de juros, eles estão dizendo simplesmente o seguinte: bancos, transacione taxas em torno desses 14,25. Ok. Então, o Banco Central é como se fosse um elefante dentro dessa sala aqui. O que é o certificado de depósito interbancário? Banco A, Banco B, Banco C, Banco D, os 30 maiores bancos, né, do Brasil, ele simplesmente empresta dinheiro um para o outro. Então, eu emprestei muito dinheiro do meu caixa, eu fiquei ali com uma limitação. Aí eu chego, Banco A, eu estou com uma limitação aqui, sei lá, falar qualquer número, de 40 milhões, você consegue me emprestar esses 40 milhões? Eu te devolvo amanhã ou daqui a pouco, enfim. Ele simplesmente me empresta esse dinheiro, aqui taxa mais ou menos a 14,25, e eu pego esse dinheiro, fico no meu caixa para repassar para outro banco. Essas rodadas de empréstimo de bancos para o bancos é o chamado certificado de depósito interbancário, que gira em torno dos 14,25. Então, quando você estiver conversando com o teu gerente ou qualquer outra pessoa, quanto maior o percentual do CDI, maior a sua taxa de retorno sobre tal ativo que você deseja, né? Então, 100% do CDI quer dizer que 14,25, que é a taxa básica de juros que você vai receber. 90% vai ser menos, 80% vai ser menos e por aí vai. 110, 120% do CDI, a gente coloca 10, 20% em cima dos 14,25, que são os que é o CDI atual. Legal. Mas e o mercado internacional? Vamos fazer uma relação. A mesma coisa, a mesma transação que a gente fala, né? São os Fed Funds. Simplesmente é a mesma coisa, eles vão trocar taxas de empréstimos um para o outro, que vai sair uma taxa no final, que hoje está em torno de 4,5 e 4,75. Então essa é a diferença. Nós estamos sempre obcecados ali e confortáveis com o CDI no Brasil. No mercado americano, eu acho que eu citei o mercado americano porque detém praticamente 40% de toda a riqueza do mundo. Então eles são chamados Fed Funds. E fora disso, imagine que tem uma gama de investimentos que simplesmente é surreal. É muita coisa, são muitas classificações de ativos e muito tipo de investimento que a gente não está acostumado dentro do Brasil, tá? Mas eu vou colocar uma matéria aqui para vocês. Economista explica o atraso do desenvolvimento do Brasil. O economista e consultor Eduardo Campos demonstra em livro como o baixo capital humano significou os obstáculos de crescimento econômico. E aí é justamente quando a gente fala sobre CDI, dólar real e restrição em bolsa, que nós estamos restritos somente a esse tipo de ativos. Mas voltando ao CDI, alguns exemplos.
Por que a gente fala que o Brasil não é o centro do mundo? Porque o brasileiro está acostumado com o certificado de depósito interbancário, que é o CDI. Mas, Paulo, eu vou ficar no CDI porque ele paga muito mais. Pessoal, não existe almoço grátis. Por que a taxa de juros no Brasil ela é alta? E simplesmente nos Estados Unidos ou qualquer outra economia de grande relevância é muito menor. Hoje a gente está falando que aqui nos Estados Unidos é de 4,25, ou 4,50 a 4,75. Existe essa banda aí. Por quê? Gente, por causa do prêmio de risco. Por que a taxa de juros no Brasil é muito alta? Porque o risco de se investir no Brasil é muito alta. Por que a taxa do mercado americano é muito baixa? Porque te dá o conforto de total segurança para que você faça isso. Vamos dar um exemplo que é muito atual. O Banco Master. O Banco Master vai ser comprado por Banco A, por Banco B. Enfim, pessoal, aqui não quero entrar muito em detalhes de quem que vai comprar, o que vai comprar, como é que vai comprar. Mas eu quero entrar em detalhe com vocês sobre o risco desse tipo de operação. Vamos lá, o que aconteceu? O Banco Master, através de grandes plataformas de investimentos, fez um comercial muito grande que ele tinha simplesmente proteção do FGC. Legal, e tem, até R$250 mil você tem essa proteção. Boa. Só que ele acabou fazendo uma propagação disso muito grande e o investidor menor acabou entrando nesse ativo dizendo se acontecer qualquer coisa com esse ativo, eu estou completamente garantido. É real? É real. Só que isso também tem uma certa limitação. O que aconteceu? A contrapartida de captação do Banco Master é de ativos que não são muito líquidos, né? Então eles têm lá FDIC, eles têm precatórios, eles têm algumas coisas muito alavancadas e arriscadas que não é simplesmente eu liquidar isso daqui para pagar os CDBs que têm investimento nos próximos 1 ou 2 anos. E aí simplesmente eles ficaram, não ficaram insolventes, mas existe um grande risco de ficar insolvente e não conseguir honrar esses CDBs que eles captaram, fazendo uma grande propaganda em cima do FGC. Está errado? Não está errado. Só que pagar 15%, 20% do mercado que está ganhando 10%, eu acho que tem alguma coisa aí que não está muito correta, tá? Mas a gente pensando aqui, eu não quero entrar na classificação do que está certo, do que foi feito no banco ou deixa de fazer, só para vocês verem um pouco mais sobre ativos que estão atrelados ao CDI. E esse CDI é muito alto e ele tem um motivo, né? Por quê? Quando a gente faz a internacionalização, a primeira coisa que o cliente pergunta é o seguinte: Ô, Paulo, mas eu vou fazer a internacionalização, vou parar de ganhar 14% no ano para ganhar 5%? Acho que você tá doido. Gente, é a mesma coisa. Vamos lá. Se o Banco Master ficar insolvente e outro banco ficar insolvente, só o Banco Master, no tanto de ativos que tem para ser colocado de novo no mercado para devolver esse dinheiro desse CDB para o pequeno investidor, a gente está falando em tomar mais ou menos 42% do FGC. Gente, é muita coisa. E se entrar mais um ou dois bancos insolvente, o FGC tem dinheiro para honrar tudo isso? Eu acho que até um minuto de silêncio para vocês reverem, repensarem nisso. Então, por que eu falo muito em internacionalização de patrimônio? E aí vem aquele jargão que todo mundo fala. Não coloque os mesmos ovos nas mesmas cestas. Legal. Investir no Brasil somente nele é colocar os mesmos ovos nas mesmas cestas. E aí, se essa cesta cair no chão, todos os ovos vão embora. Vocês vão perder isso. Então, continuando na internacionalização, CDI, Fed Funds, por que um paga mais, outro pega menos? É por isso que a gente insiste em falar do mercado internacional. A internacionalização, ela não é somente uma simples opção. Hoje, ela é um dever do investidor. E o investidor que não está maduro, eu sei que o investidor ainda não está maduro para reconhecer algumas coisas que a gente tem aqui fora, que o Brasil está muito longe de buscar. Quando a gente fala na classificação dos investimentos, como o Brasil tem dólar real, bolsa de valores e CDI, quando o brasileiro começa a fazer essa internacionalização, colocar um pouco o pé na água para sentir a temperatura, né, ver aquela água morna, fala, poxa, eu acho que aqui meu alicerce está bem feito. Quando isso começa a acontecer, a primeira coisa que eles acabam entrando e experimentando são os ETF. O que é isso? Exchange Traded Fund. São os ETFs no Brasil, são muito famosos, que é uma cesta, é um fundo de investimento. Por exemplo, aqui nós temos o SP500, né? Os ETFs de SP500, que são
as 500 maiores empresas americanas cotadas na Bolsa de Valores. Então tem lá a cestinha, em vez de você comprar todo aquele monte de ativo que são as 500, você vai lá e compra essa cestinha através de um ativo. Nasdaq, Europa, assim como diversas classificações, Luxury, assim, tem uma gama de investimento muito grande, tá? Falando um pouco mais desse mundo de ETF, trouxe uma matéria para vocês dizendo que ETF do Tesouro americano registra a maior entrada diária desde agosto. Os ETFs focados em investimentos em títulos do Tesouro atraíram 5,6 bilhões nesta segunda-feira, o maior fluxo diário desde dia 28 de agosto, disseram os analistas do Credit Sign em notas nesta terça-feira. E ainda assim, o brasileiro não compra somente ETFs, né? Nós estamos falando que só tem 3 classificações do Brasil, aqui tem diversas oportunidades. A gente está falando não somente em bolsa de valores, que são milhares de empresas listadas em bolsa, e 40% do volume mundial está na bolsa americana. A gente também tem os bonds. O que são os bonds? São as debêntures, né? Então, vamos fazer uma relação aqui, e desculpa de novo quem que é um pouco mais avançado no mercado e a gente falar um pouquinho mais disso. Por exemplo, tudo é dívida e tudo é crédito. O CDB, o banco está pegando o teu dinheiro emprestado para fazer um outro empréstimo na outra ponta e ganhar aí o tal do spread bancário, que é a diferença do que você capta com a diferença que você empresta. Então, ele está fazendo essa intermediação e emprestou para outra ponta. Isso é um crédito, né? Então, o CDB é uma forma de captação. Mas o que são os bonds? Eu comparo a debenture. Debenture no Brasil são empresas não financeiras, qualquer tipo de empresa, uma empresa comum que não seja bancária não pode emitir um CDB, que é um certificado de depósito bancário. Então ela emite uma debenture. Debenture atrelado a CDI, atrelado ao dólar, atrelado à taxa fixa, seja qual for. Tá? Então a empresa simplesmente pega o dinheiro deste investidor e ao invés de emprestá-lo como os bancos fazem, eles pegam para outros projetos ou coisas que eles queiram fazer dentro das suas empresas. Então esses são os chamados bonds. Quando o brasileiro começa a fazer essa internacionalização de ativos, quando a gente apresenta os bonds para eles, eles querem já comprar bonds da Petrobras, da Vale e de outros ativos. Ou seja, você internacionalizou, mas você ainda quer comprar ativos que estão dentro do Brasil. Não está de todo errado, tá, pessoal? Mas quando a gente... Porque você dolarizou, o seu patrimônio já está em dólar, bacana. Esses ativos, eles pagam mais, porque o prêmio de risco é maior, como a gente falou aqui até agora. Então, como a gente acaba mudando isso? Indo para outros ativos, né? Indo para outras empresas. Nós estamos falando que uma das maiores empresas americanas aqui nos Estados Unidos é a Apple, por exemplo. Então, eu posso comprar bonds da Apple? Com certeza. A Apple tem um valor, se a gente fala do PIB do Brasil, a mesma coisa. É maior que o Brasil se a gente fizer essa comparação. Então, quando o investidor dá o primeiro passo de cruzar as fronteiras e dolarizar o teu patrimônio, a primeira coisa que precisa ser colocado de lado é essa conversão mental. E também aquele aprisionamento chamado CDI. São coisas completamente diferentes. O CDI no Brasil ele é muito alto por conta da questão de risco. Então é um outro tipo de taxa quando a gente fala em total segurança em outros ativos europeus, americanos, seja a sua opção de escolha, tá? Quando a gente fala nos Fed Funds, né, o CDI é sempre o percentual de uma taxa de juros que a gente explicou aqui. Quando a gente fala em Fed Funds, é muito diferente os investimentos aqui fora. Geralmente, essas emissões de dívidas do governo são uma taxa fixa, que hoje está em torno de 4,5%, 4,75%, mais 150 basis points. Mais 1,5%, para a gente falar e parar com um pouco do financeiro. Então, ele vai te pagar 4,75%, mais 1,5% em cima desses ativos. Legal, nós falamos sobre classificações de ativos, desmistificamos alguns assuntos, mas e a parte prática, Paulo? Legal. Eu conheci um pouco mais sobre os ativos que existem no Brasil, as limitações, o que tem fora do Brasil, ainda tem uma cesta de coisas, inclusive se vocês quiserem outros tipos de ativo que vocês têm dúvida ou não foi citado aqui, coloque aqui nos comentários, por favor. Eu leio todos os comentários para que eu traga mais conteúdo bom para vocês também. A gente pode falar sobre esse assunto que vocês estão ali sugerindo, tá? Então, quando a gente fala na internacionalização, a parte prática, o cliente sempre pergunta:
qual tipo de documentação que eu preciso? É um bicho de sete cabeças? É burocrático? Não é? O que eu faço, Paulo? Legal, é muito simples, pessoal. Basta CNH ou passaporte, comprovante de residência e as perguntas que a gente vai fazer em relacionamento com os nossos clientes de conheça o teu cliente. É muito simples mesmo, não tem nenhum tipo de burocracia. Outro tipo de pergunta que o cliente faz, além de como é que funciona essa abertura de conta, que companhia, como fazer, é muito burocrático ou não, vem a segunda parte de que tipo de ativo eu vou comprar. A gente falou sobre alguns aqui, então tem lá os ETFs, tem os bonds. A parte negativa do bonds são os preços de entrada, né? Então, como que funciona? Tem alguns ativos financeiros que são esses bonds que o valor mínimo são $200 mil, $300 mil. E geralmente o cliente não tem, ou se ele tem 500, 1 milhão, se a gente colocar uma boa parte de 200 ou 300 mil dólares em um ativo, a diversificação vai ficar muito ruim, vai ficar muito prejudicada. Então, ao invés de fazer isso, nós simplesmente compramos alguns fundos que compram bonds. E aí o ticket mínimo que nós estamos falando de 100, 200, 300 mil dólares já cai para 5 mil dólares, 10 mil dólares e por aí vai. E aí quando a gente fala em proporção, né, quando nós falamos no mercado brasileiro, mercados de bancos, por exemplo, que detêm custódia de 2, 3 bilhões de reais, quando a gente sai do mercado brasileiro e vem para, por exemplo, o mercado americano, tem custodiante aqui que tem 50, 30 trilhões de dólares, né? O BlackRock e também tem o Banco de Nova York. Então é um mercado extremamente desenvolvido, um mercado extremamente maduro, que faz sentido essa diversificação, faz sentido essa internacionalização, você estar ali simplesmente nos melhores bancos e maiores bancos do mundo, como Chase, JP Morgan, Bank of America e por aí vai. Legal, pessoal? Gostaram dos assuntos? Espero que sim, para que a gente continue trazendo novos assuntos. Gostaria que vocês comentassem aqui, colocarem lá qual o assunto que vocês mais desejariam falar, não somente no mercado internacional, mas no mercado brasileiro, o que mais vocês têm dúvida. Falando em dúvidas, a gente colocou aqui um QR Code, né? Pode apontar para ele, tem meu WhatsApp ali, eu posso tirar as dúvidas de vocês. E antes de a gente finalizar, deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva nesse canal. E até uma próxima.